E nós devemos entrar num ambiente relativamente raro aqui no Brasil, em que nós devemos ficar aí, digamos, entre 9 e talvez 12 meses, com uma taxa de câmbio, com uma taxa de juros estável em 7%, e ao mesmo tempo em que a taxa de câmbio também deve se manter relativamente estável, aí, em torno desse 3,10, 3,15, né? Eu vou conversar agora com Marcelo Cipriano, economista-chefe da Monte Capital. Você também está otimista com a recuperação da economia brasileira? Agora se tornou o consenso de ser otimista com a recuperação do Brasil, né? Há uns meses atrás a gente realmente já esperava que esse aumento da massa salarial proporcionado pela queda da inflação fosse ajudar bastante o consumo das famílias, que é como está ocorrendo. Eu acredito que esse movimento de revisão para cima das previsões de crescimento, especialmente para o ano que vem, ainda tem mais fôlego. A gente deve acabar chegando aí a uma expectativa de crescimento do ano que vem por talvez um pouco acima de 3%, mais do que se espera no momento. E o desemprego? O mercado de trabalho ele acabou virando entre março e abril, né? Os últimos meses, e essa semana vamos conhecer mais uma taxa, acabou mostrando uma queda importante da taxa de desemprego. A geração de empregos formais já voltou também, né? E eu diria também que o mercado de trabalho também está se recuperando de forma mais rápida do que se esperava há poucos meses atrás. Política monetária, câmbio... A economia brasileira deve entrar num ambiente muito interessante agora nos próximos meses. O corte da taxa Selic, ele já está próximo do fim. Eu concordo também com esse consenso que ele deve terminar em 7% de Selic a partir do Copom de dezembro. E nós devemos entrar num ambiente relativamente raro aqui no Brasil, em que nós devemos ficar aí, digamos, entre 9 e talvez 12 meses, com uma taxa de câmbio, com a taxa de juros estável em 7%, e ao mesmo tempo em que a taxa de câmbio também deve se manter relativamente estável, aí, em torno desse 3,10, 3,15, né? O motivo é o superávit externo brasileiro, ele ficou enorme. Na verdade, entre esses indicadores que foram acima do esperado nos últimos meses, o saldo da balança comercial também ficou entre eles. Na verdade, já tivemos, todos os meses foram superávites comerciais acima do esperado. E o fato da economia brasileira voltar a crescer, isso também capitais para o Brasil. Você tem tanto o investimento de portfólio que entra na Bolsa Brasileira, como as próprias empresas que elas passam a captar recursos para financiar a sua expansão, e tudo isso acaba fazendo com que haja um excesso de dólares no Brasil, né? Então, o ambiente financeiro no Brasil deve ser de juros raramente baixos como agora, né? E acompanhados de uma taxa de câmbio estável e, eu acredito, também com uma volatilidade aí entre o padrão e talvez um pouco abaixo. E Bolsa, o que esperar da renda variável? Como nós estamos falando aqui que você vai ter os outros dois principais ativos, né, que são a taxa de juros e a taxa de câmbio, ambos estáveis por um período aí de em torno de 9 meses, talvez mais, o grande ativo no Brasil a se movimentar nos próximos 12 meses, eu diria, deve ser o valor de mercado das empresas cotadas na Bolsa de Valores. A recessão foi muito longa e as empresas acabaram passando aí os últimos 4 anos, algumas até mais que isso, cortando custos, buscando a maior eficiência. E esse ambiente em que elas já se tornaram mais eficientes, reduziram custos e encaram agora, daqui em diante, uma taxa de câmbio mais estável e juros mais baixos, deve ser muito favorável para o crescimento dos lucros das empresas. Então, eu acredito que, assim como vimos agora, no período recente, é bem provável que a gente continue vendo aí a Bovespa sendo o destaque entre os ativos brasileiros. Você falou de empresas captando para investimento, projetos, é isso? Sim, você deve ter, no primeiro momento, a grande parte do aumento da atividade está sendo para atender o consumo das famílias, né? Vários setores ainda têm, digamos, a sua
seu excesso de capacidade, mas quando a economia volta a crescer, as empresas precisam de capital para lançarem novos produtos, aumentarem seu nível de produção. Então, as empresas, embora o aumento do investimento da economia brasileira seja algo que vai demorar alguns trimestres ainda até vermos, né, que isso realmente acontecer, as empresas, elas, ao perceberem, já tem um semestre que as empresas estão aumentando a sua produção, elas precisam de mais capital. Então, o fato de você estar crescendo mesmo com uma capacidade ociosa grande, faz com que as empresas tragam capital de fora e contribuam para esse excesso de dólares no Brasil. Por que, neste momento, a economia está tão dissociada de crise e instabilidade política? Sim, o Brasil cansou dessa instabilidade toda? Eu diria que há talvez duas âncoras que estão fazendo com que a economia caminhe diferente da política. Uma foi uma reforma feita no final do ano passado, que foi o limite constitucional para os gastos públicos, que é uma das mudanças mais importantes feitas no Brasil aí nos últimos 15 anos. Né? Então, embora o governo tenha tido muita dificuldade para continuar suas reformas que vão dar, digamos, a sustentabilidade de longo prazo do limite, né, que é para durar 20 anos em 2 tempos, né, 10 e mais 10, ainda existe uma certa folga no orçamento e alguns gastos que naturalmente diminuem, como subsídios, que dão a sustentabilidade até chegarmos à eleição, né, desse limite constitucional. Então, o risco político não se transforma numa crise fiscal. E a segunda âncora é que está se tornando cada vez mais claro que nós não vamos ter uma eleição polarizada no ano que vem, em que há o risco de retorno do mesmo grupo político que saiu junto com o impeachment. Provavelmente a gente deve ter uma eleição sem o ex-candidato, sem o ex-presidente Lula da Silva, e mais voltada para discussão entre reformas, modelos de crescimento para o país. Então, isso também, à medida que isso vai ficando mais claro, vai dando mais segurança para os investidores. Isso valoriza as empresas cotadas na Bovespa, valoriza os ativos em geral no Brasil, né? Os imóveis também estão começando a estabilizar o seu preço e mostrar que podem voltar a subir daqui para frente. E faz com que as empresas se sintam mais confortáveis para financiar este aumento de produção que deve vir aí, né, digamos, esse ano fala-se muito de crescer perto de 1, mas se olharmos os próximos 12 meses, né, a economia brasileira já está crescendo a mais de 2%. Ela vai crescer bem mais que 2%, 2,5% nos próximos 12 meses, que é o que importa quando a gente olha para frente. Existem riscos externos que coloquem em xeque ou possam mudar o rumo deste cenário? O risco externo, como o mundo é muito extenso, né, existem alguns, realmente. Né? Talvez o principal seja alguns aspectos geopolíticos complicados, né, relacionados lá à Coreia do Norte e os Estados Unidos. Mas, se for pensar bem, boa parte dos riscos realmente importantes, eles já ficaram para trás. Você, por exemplo, eleições na Europa, acabamos de ter a confirmação da Angela Merkel na Alemanha, e tudo indica, como foi dito, né, nesse período anterior à eleição, ela deve se esforçar para aumentar o projeto de integração europeia. Né? Então isso faz com que, digamos assim, as possibilidades de êxito, né, da recuperação da União Europeia, o próprio cuidado com o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, que isso acabe superando riscos como esse risco geopolítico. Na verdade, no final das contas, se não tiver nenhuma escalada militar, isso é impossível de prever, mas é pouco provável, né? No momento, assim, não há nenhuma questão, assim, por exemplo, da economia da China, não há nada que seja um risco premente. Né? Ou seja, o Brasil aqui está com essa crise política tão complexa, né? Mas, por uma sorte dos brasileiros, né, que realmente o brasileiro tem precisado de sorte depois de tantos azares nos últimos anos, né? Tanto o ambiente doméstico como o ambiente internacional
não há nenhuma coisa assim que crie um risco muito grande e que leve a um comportamento mais cauteloso das empresas e dos investidores. Acho que é por isso que estamos vendo aí o dólar estável no Brasil, a Bovespa com essa tendência de alta. É essa combinação de fatores domésticos com uma falta de grandes riscos externos, né? Pelo menos aqui no nosso futuro previsível, aqui, quando olhamos aí 6, 9, 12 meses à frente. Então, uma guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte não deve ter o mesmo impacto no câmbio do que teve a delação do Joesley Batista? É difícil saber, depende da escalada da guerra. Digamos que seja lá um míssil que faça um estrago muito grande, né? Pode haver digamos assim, uma aversão a risco muito grande até você descobrir quais vão ser as consequências de tudo isso, que leve a um movimento da taxa de câmbio assim, importante, que seja maior do que aconteceu em maio, né? Mas se nós tivermos aí, digamos, uma escalada que se leve a algum equipamento militar perdido, algo assim, é possível que a gente passe de forma mais tranquila por um evento menor, mesmo que seja um certo combate militar, né, do que quando nós descobrimos aqui que existem muitas coisas, né, nesse mundo político que não sabemos, né? Temos as nossas bombas aqui, né? E, finalmente, eu acredito que clientes de vocês tenham dúvidas em relação a isso. Qual a orientação, qual o conselho? O que vocês falam para eles? Acho que o Brasil está numa passagem de momento importante, né? Aqui, durante os últimos vários anos, a solidez, né, da aplicação pós-fixada deu um retorno excepcional. Nos últimos 6 meses, e ainda tem mais alguns poucos meses pela frente, nós ainda temos os fundos pré-fixados trazendo excelentes retornos. Acho que a partir do ano que vem, realmente, o Brasil deve ter retornos mais condizentes assim, com o que é típico num país, tirando os Estados Unidos e a Europa, que estão com juros muito baixos, né? E para termos um retorno, como estamos acostumados a ter no Brasil, em torno de 15% ao ano, aí realmente vai ser necessário se ter uma visão de prazo mais longo, do ciclo de crescimento da economia, de acompanhar a valorização das empresas cotadas na Bolsa, que esse deve ser, deve ser uma parcela importante no portfólio de cada pessoa. Marcelo Cipriano, muito obrigada por mais esta entrevista aqui para a gente na Ducascop TV. Eu que agradeço, Luciane. Luciane Miranda para a Ducascop TV.